Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Falando de Espiritismo. E hoje eu estou aqui na cidade de Gramado, no estado do Rio Grande do Sul, nesse hotel bonito, nessa cidade muito bonita. Está mais ou menos frio, falam que aqui faz frio, mas não está tão frio assim não, viu? Tá igual a minha cidade lá. Tá bem até menos, na verdade, mas parece que vai fazer frio no decorrer dessa semana. Bom, vamos falar hoje sobre um tema que as pessoas perguntam muito, porque é um tema que faz parte do nosso cotidiano, né? A gente sempre ouve as pessoas falar, ai, mas Jesus vai voltar, ai, mas o mundo está acabando, ai, as coisas, o juízo final e tal, lá. Bom, eu não vou nem abordar tanto essa questão do juízo final, tá? Isso a gente tem que falar em outro vídeo. Mas eu quero desmistificar o que falam sobre essa questão do fim dos tempos e tudo mais. Primeiro, é importante a gente lembrar que Jesus nunca foi para lugar nenhum. Ele sempre esteve conosco, desde o início do planeta. E vai ficar até o fim dos tempos. E fim dos tempos entre aspas, porque não existe fim dos tempos, né? Até daqui a uns 8 bilhões de anos, quando o planeta Terra for engolido provavelmente pelo Sol, quando o Sol entrar, né, em colapso e virar uma gigante vermelha. E aí, até lá, com certeza Jesus vai ser o chefe de tudo isso daí. Mas tudo bem, vamos falar da parte prática, o que diz conosco, né? As pessoas falam muito que nós estamos vivendo o fim dos tempos, mas eu garanto que as pessoas que pensam assim não, vamos dizer assim, estudaram história. Não que eu queira desrespeitar ninguém, claro que não. Eu estou querendo dizer assim, as pessoas não olharam para o nosso passado, né? Não estou chamando ninguém pelo amor de Deus, né? Mas essas pessoas não olham para o nosso passado, porque na realidade a gente nunca foi tão civilizado. Se a gente falar na época do Império Romano, nem dá para falar daquela época, na verdade, nem tem como, porque as pessoas ganhavam uma guerra, por exemplo, chegavam lá, tinha 20 mil homens, eles matavam os 20 mil homens crucificados, estupravam as mulheres, vendiam, matavam as crianças, estupravam as crianças também, óbvio, né? Isso acontecia porque não existia lei, não existia regra. O Império Romano até que organizou aquela época, porque era pior ainda. E depois de cair o Império Romano, iniciou-se uma época das trevas, porque não tinha mais lei. Apesar de ser injusta, o Império Romano colocava regras na sociedade. Depois disso, foi muito pior. Era sempre lei do mais forte. Ou seja, o mais forte sempre podia roubar, matar e sair impune. Sempre podia cometer qualquer crime e sair impune, né? Mas vamos esquecer, porque você vai falar, mas é muito longe. Sim, muito longe. Então vamos falar de pouco tempo atrás. Há aproximadamente 130 anos, em 1888. Acabou a escravidão no Brasil. Então parem para pensar que em 1887 você poderia, 130 anos atrás, ir na feira, comprar um escravo e falar assim, gostei desse escravo, né? Não vamos imaginar nem eu nem você, porque essas coisas ruins não é nem legal imaginar. Vamos imaginar o Joãozinho. Ele vai na feira da cidade, porque era assim mesmo no centro, e fala assim, gostei desse escravo aqui, hein? Interessante ele. Quer saber, esse aqui eu vou comprar para forçar ele a ter trabalho lá na minha casa. Aí ele chega em casa, manda cegar os escravos. Tinha muita gente que fazia isso. Era normal. Mandava cegar o escravo para que o escravo não fugisse. E tinha Joãozinhos que compravam mulheres escravas para poder abusar sexualmente delas. E também, por exemplo, vamos fazer uma suposição. O seu escravo tinha filho com uma outra escrava. Sabe o que a pessoa tinha direito de fazer dentro da lei? Fala assim, eu não quero que vocês tenham filho. Joga no lixo, mata. E faziam isso mesmo, tá? O escravo não tinha direito a nada, ele não era considerado integrado à sociedade, ele era considerado como se fosse um animal. Não, o animal tem muito mais direito hoje em dia, como se fosse sei lá, uma ferramenta de trabalho. Ele não era considerado um ser humano. Isso a gente está falando de 130 anos atrás. Há pouco tempo, mais ou menos nessa época, um pouco antes, nos Estados Unidos, se uma menina falasse que teve um sonho esquisito, os caras colocavam lá na fogueira e queimavam, bruxa. E era normal. Então, assim, mesmo na época de Allan Kardec, se você pegar, tem um texto no Duelo, chama Duelo, no Evangelho, que comenta sobre as pessoas que chamavam o outro para o duelo. Eles iam para o meio da cidade, né, na frente de todo mundo, cada um pegava uma arma e pum, um atirava no outro. Quem morria, perdia, quem vencia, ficava vivo. Isso dentro da lei. Dentro da lei. O cara nem era condenado por assassinato. Inclusive nesse texto, Allan Kardec fala que a tendência é que essas barbáries vão acabar. Mas ele fala isso no texto. Ou seja, isso estava dentro da lei ainda. Isso era aceito pela sociedade. Então se você pegar hoje
e a gente prestar atenção, que naquela época de Allan Kardec, em 1800 a gente tinha 1 bilhão, né? Ops, espera aí. Em 1800 a gente tinha 1 bilhão a população, era a população do planeta, 1 bilhão. Hoje nós estamos aí perto de 8 bilhões. Então você percebe o quê? Que primeiro que a gente teve uma multiplicação violenta na população, muito maior. Segundo, hoje a gente tem acesso à informação muito mais rápido. Então cai um avião na China, em 20 minutos a gente fica sabendo, ou até menos, não é? Há 50 anos atrás, na época, por exemplo, da minha avó e tudo, até um pouco na minha mãe também, quando eu era mais nova, se acontecesse alguma coisa, uma cidade a 500 quilômetros da dela, era muito difícil dela saber, porque não existia muitos meios de comunicação. Existia o rádio, existia o jornal impresso, que não tinha tanta abrangência como tem hoje em dia. Então, hoje nós temos uma população muito maior, o que obviamente vai ocorrer mais crimes por pessoas, né? Segundo, a informação que corre super rápido, não é? E terceiro, hoje nós temos leis, na verdade, que não permitem que a gente faça muita coisa que era feita no passado, né? Todos aqui sabem, por exemplo, que a pedofilia, até pouco tempo atrás, eu não sei exatamente, mas acho que coisa de 30 anos atrás, 40 anos atrás, não era crime. Então, muitas coisas que hoje, obviamente, são crime, naquela época não era. Tanto que era muito mais aceito um homem espancar uma mulher, era muito mais normal. Tinha gente que achava normal, até hoje tem gente que acha. Então, era muito mais aceito coisas que, né, sabe, a mulher, por exemplo, não tinha a força sobre seus maridos e às vezes tinha que apanhar e por aí vai. Então essas coisas eram muito ruins, nós éramos muito primitivos. O que eu quero dizer para vocês, quando a pessoa olha e fala, ai meu Deus, é o fim dos mundos, porque ai, o filho matando o pai, olha, isso é o final, tá chegando perto do juízo, porque isso é horrível. Só que isso daí não é nada perto do que a gente viveu, né? Num passado meio do que perto. Esse tipo de crime, hoje em dia, está cada vez ficando menos frequente. Se a gente falasse, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Qual estado do país vocês acham que é o estado mais seguro? Ninguém vai acertar, mas eu falo para vocês. Se vocês entrarem no G1, mapa da violência, né, G1 da Globo, na internet, vocês vão ver lá, o estado mais seguro, disparado, todos os últimos anos, os últimos meses, é o estado de São Paulo. Por quê? Né? Porque a gente pensa, pô, São Paulo, a criminalidade, porém a proporção, esse mapa da violência, ele faz proporcional. Então, a cada 100 mil habitantes, os crimes graves, ele computa lá. Então, apesar de São Paulo parecer muito na TV, que tem sequestro, realmente tem um monte de coisa assim, proporcionalmente ela é muito segura, porque ela é muito grande, tem muitas pessoas. Então eles usam o cálculo da proporção. Então é mais seguro mesmo que o Paraná, mais seguro que Santa Catarina. E aqueles estados, por exemplo, do Nordeste, que são os mais violentos, não parecem tanto. Às vezes parecem, né? Mas, por exemplo, você vai em algumas regiões, não parece. Mas o que eu quero dizer com isso? Que a gente tem que se atentar às proporções, aos números e etc. Mas nunca, isso eu posso garantir para vocês, a gente nunca esteve mais seguro, a gente nunca esteve melhor, né? A gente nunca esteve mais civilizado. Hoje as pessoas têm direitos, tudo bem que só 3% dos assassinatos no Brasil são realmente esclarecidos e encontrado um culpado. Você vê que ainda estamos longe, né? Mas mesmo assim, o cara hoje para cometer um crime, ele tem que pensar 10 vezes, porque ele pode ser pego, dependendo da região que ele cometer o crime, ele provavelmente vai ser pego. Então assim, bom, esse dado dos 3% foi a última vez que eu vi, tá? Não tenho certeza se está correto. Os espíritos estão me alertando que eu não tenho certeza desse número. Realmente não tenho, mas é alguma coisa assim. Mas, então, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. A gente nunca esteve tão civilizado. A gente nunca esteve respeitando tanto uns aos outros. As pessoas nunca tiveram tantas leis que os protegessem. Antigamente, há pouco tempo atrás, antes de criar a CLT, não existia lei trabalhista. O cara podia trabalhar 20 horas. E trabalhava, hein? Escravo nem se fala em escravo, porque escravo morreu com 35 anos. É por aí a média que eles viviam. Era muito difícil um escravo viver muito. E também quando vivia um pouco mais ou menos, eles iam lá e jogavam na praia, para que ele morresse logo, porque virava um peso para o dono do escravo. Então a gente percebe que nós avançamos muito nos últimos séculos. Sabe por que eu resolvi fazer esse tema? Porque hoje eu fui num passeio que contava a história de 2 imigrantes italianos
mais ou menos, acho que 1890, 1891, que eles imigraram para o Brasil. Depois que tinha acabado a escravidão no Brasil, o que aconteceu? Eles precisavam, né, o Brasil, que estava acostumado com uma mão de obra barata, né, que na verdade era gratuita, que era a escravidão, começou a procurar imigrantes para poder suprir aquele espaço. Então imigrantes vieram da Itália em navios, né? Por exemplo, o caso desse que contaram, o navio era totalmente inadequado, estava cheio de rato, as pessoas não tinham comida, muitas pessoas morriam durante o trajeto, né? Muitas doenças, as pessoas morriam de sarampo, morriam de cólera, né? Que foi o que eles falaram. Então, quando chegaram no Brasil, receberam uma terra que era 100 quilômetros para dentro, tiveram que andar por 100 quilômetros, perto de bichos, sem comida, não entregaram comida para eles. Falaram, ó, a terra de vocês está lá, ó, 100 quilômetros para dentro, que é... Esqueci o nome da cidade, mas é uma da cidade aqui do Porto Alegre. E aí o que eles tiveram que fazer, esse casal de italianos? Tiveram que caminhar esses 100 quilômetros comendo frutas do caminho, porque não deram comida para eles. Eles tiveram que caminhar carregando um baú. Isso nós estamos falando há 100 anos atrás. Então olhem só o tipo de coisa que as pessoas passavam há 100 anos atrás. Né? E olha só hoje o que é o Brasil, o que é a Itália, é outra questão, né? A gente está muito civilizado, muito mais. Então óbvio que crimes aconteciam de forma absurda nessa época. Claro que alguém que encontrasse uma moça ia fazer o que quisesse, né? E ia acabar em nada, principalmente que naquela época as diferenças sociais eram ainda maiores. Se hoje a gente acha que o rico é muito rico, o pobre muito pobre, e por isso o rico faz as coisas e não tem tanta penalidade como o pobre, naquela época, então, aquela época realmente era dessa forma. O rico nunca ia preso. Hoje, a gente vê ainda que tem pessoas que estão indo para cadeia, tem coisas que estão em mudança, né? O Brasil está mudando. Então a gente vai fazer um outro vídeo para falar sobre isso também. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, que a gente nunca esteve melhor, e que esse papo de que ao fim dos tempos, porque, olha só, o cara entrou na escola atirando, mas... Se você pegar e olhar, os assassinatos despencaram proporcional ao passado. Sim, o Brasil teve uma época, né, teve um aumento muito grande nos crimes assim, nos últimos tempos, por causa das questões políticas, né? E agora, esse ano, graças a Deus, já caiu 22%, né? Os assassinatos. Então você vê que, graças a Deus, nós estamos tomando pelo menos um rumo nessa questão da segurança, estamos ajustando. Mas então é isso, pessoal. Então não fiquem com receio. Jesus não vai voltar na nuvem, né? Em cima da nuvem, e mandar todo mundo, esses aqui vão para o céu, esses aqui vão para o inferno. Isso não tem o menor sentido. Até porque embaixo não tem inferno, porque a gente já sabe que tem... quer dizer, na verdade, vai saber, né? Tô brincando. O ser humano não sabe exatamente. Ele acha que tem o metal e tudo, né? As rochas. Em cima a gente sabe que não tem céu. Então, não é dessa forma que Jesus vai vir e levar a gente. Esses vão ficar na terra, esses não vão. Até porque, se, por exemplo, Jesus resolver ressuscitar todos que ele considera bons, não vai caber na terra, né? Porque imagina quantas pessoas já desencarnaram ao longo desses séculos. E quem veio antes de Jesus? E os índios que nunca ouviram falar a palavra Jesus, que não sabem nem quem são Jesus, os asiáticos também. Mas, por exemplo, você pega uma aldeia lá na China, eu já fui para a China várias vezes, você pega uma aldeia lá na China que nunca viu ocidental, porque eu fui em um lugar na China que as pessoas tiravam foto de mim, sem brincadeira. Fui visitar uma fábrica, ou seja, não existe ocidental lá. Você acha que essas pessoas sabem quem é Jesus? Não sabem. E aí, Jesus quando chegar vai falar assim, vocês que não sabem quem sou eu vão para o inferno. Não tem sentido, né? Então o que eu quero falar para vocês é o seguinte... vamos esquecer essa ideia primitiva, essa é uma ideia primitiva, e vamos pensar que Jesus, ele está sempre conosco, ele está em todo lugar. Segundo os espíritos, os meus mentores espirituais, Jesus está ciente de todos os átomos desse planeta. Esse átomo aqui, ó, que está esses bilhões, trilhões de átomos que estão nessa parede, Jesus sabe quem são eles, o histórico deles, de onde eles vieram, para onde eles vão. Entendeu? Então é isso aí, pessoal, muito obrigado, valeu, até a próxima. Não se esqueça de verificar se você está inscrito e deixar seu like, ativar as notificações e me seguir no Instagram, o link está aí abaixo, valeu, tchau.